consequências a longo prazo da estafa mental. Nós temos aqui nessa série, neste canal, já um vídeo falando sobre os sinais da estafa mental. Mas nesse vídeo aqui, eu gostaria de falar um pouco das consequências, de como essa estafa mental ela pode atrapalhar, né, desde as nossas questões físicas, psicofisiológicas, né, até o nosso social, o nosso trabalho e também as nossas relações. A estafa, por definição, ela já é o conjunto de sinais que foram sendo negligenciados a longo prazo. Para explicar melhor, eu gostaria de fazer aqui uma analogia com a questão do carro. Por exemplo, quando a gente tem um veículo, a gente tem um carro, nós temos ali o manual e nós temos ali no manual indicações de como aquele carro ele deve ser usado para que ele tenha uma maior vida, né, útil, vamos dizer assim. Então, quando você pega um carro, você tem ali dizendo que você precisa trocar o óleo a cada 10.000 quilômetros rodados, você precisa trocar o conjunto de velas a cada 30, 40.000 quilômetros, enfim. Você tem uma série de indicações mostrando como você precisa cuidar daquele carro para que você tire o melhor proveito dele. Quando esses indicadores de manutenção do carro eles vão sendo negligenciados, né, o próprio veículo ele começa a dar alguns sinais, né, de que ele está sendo forçado além daquilo que ele pode dar. Então os carros, ultimamente os mais tecnológicos, ele inclusive vai aparecendo ali no painel, né, alguns sinais mostrando aonde é o problema e que você deve levar o carro, por exemplo, numa autorizada, você deve levar o carro no mecânico para solucionar esse problema. Se você começa a desconsiderar esses sinais de mau funcionamento do veículo, de mau uso, na verdade, esse carro vai começando a emitir mais e mais alertas e se mesmo assim forem negligenciados esses sinais que aparecem ali no painel, uma hora você vai ter que chamar o guincho para e seguir sua viagem de uma outra forma. A estafa é justamente isso, são sinais que o nosso corpo ele vai dando e que esses sinais vão sendo negligenciados e o corpo diz assim, olha, eu estou sendo forçado para além daquilo que eu posso dar. Então, a longo prazo, na verdade, a estafa ela já são esses sinais negligenciados a longo prazo. É até meio redundante a gente falar assim dos sinais, das consequências a longo prazo da estafa. Mas vamos pensar assim, quais são os primeiros sinais da estafa? Eu já falei no vídeo, mas vou repetir aqui agora. O primeiro sinal é justamente aquela dificuldade para dormir, aquela irritabilidade, aquela dor de cabeça que vai aparecendo, né? Você vai ficando estressado ali com o filho, com o esposo, esses pequenos estresses, né? Esses pequenos estresses, eles são justamente aquelas luzes no painel do carro que vai mostrando para você, olha, né, tem alguma coisa errada aqui. E aí você vai negligenciando esses pequenos sinais. E aí então o seu corpo vai dando outros, né, vamos dizer assim, mais intensos. Você começa a ficar com uma dificuldade enorme para dormir, você passa a se alimentar mal, começam a aparecer algumas doenças no seu organismo, porque a doença ela não acontece de uma hora para outra, né? A doença ela é um processo. Primeiro o nosso corpo ele passa a ficar disfuncional. Começam a aparecer certas questões, certos sinais no corpo. Você começa a ter algumas crises, né, de ansiedade. Você começa a ficar com uma irritabilidade excessiva. E se mesmo assim você vai negligenciando, a gente entra naquilo que chama-se hoje de síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? Senão o seu corpo dizendo para você, eu não aguento mais. Então chega-se naquele estresse crônico, exaustivo. Você tem aquela sensação de que você vai apagar. Você tem aquela sensação de irritabilidade, você briga com todo mundo. E aí tem um problema, por quê? Porque na estafa você começa a ter uma série de outros problemas na sua vida. A longo prazo, então, ela vai afetando a sua qualidade de vida.
Por exemplo, no seu trabalho, você começa a ter aquela sensação de que você começa a esquecer as coisas, a sua produtividade, você não começa mais, você começa a não lembrar mais das coisas, você esquece a chave, você esquece o celular, você esquece o que você tinha que fazer lá no seu trabalho, a sua produtividade, ela tem um comprometimento, não é? Depois você começa a ter, como eu já falei, uma série de problemas psicofisiológicos que a gente chama, né? Que são justamente essas crises de ansiedade, e se a pessoa ela tem uma predisposição, ela pode, no médio e longo prazo, desenvolver algum tipo até de transtorno psiquiátrico, por exemplo, como a depressão. A depressão, então, ela passa a vir como o corpo dizendo para a pessoa, olha, se você não parar, eu vou te parar, eu estou te parando, né? E depois, essa pessoa ela pode ter problemas, obviamente, ela vai ter, não é que ela pode ter, ela vai ter problemas, principalmente nas suas relações, porque é uma pessoa que ela fica irritada excessivamente, passa a brigar com os filhos, brigar com o cônjuge, e dependendo, você pode ter aí algumas questões até de violência, de divórcio, afeta diretamente a sua conjugalidade, não é? E uma coisa importante que a longo prazo a estafa vai fazendo é justamente fazendo com que você procure compensar esse estresse com vícios, né, com prazer. Porque o estresse crônico ele vai colocando ali uma série de substâncias, de hormônios, né, como cortisol, como a noradrenalina, e você vai buscando alguma coisa para compensar esse estresse, alguma coisa que vai te dar dopamina, por exemplo. Então é muito comum, por exemplo, que os homens vá buscar, por exemplo, na pornografia, alguma coisa para tirar ele dessa sensação de perturbação, desse estresse crônico. Ou o vício no álcool, ou a jogatina. Então a pessoa começa a buscar no vício uma forma de compensar a estafa. E nas mulheres é muito comum que essa estafa seja compensada através da compulsão, principalmente a compulsão por comer, por comida, porque a comida ela vai dando aquela sensação de prazer para tentar compensar esse estresse crônico, essa sensação, né, de que ela vai explodir em algum momento. Então, e isso vai afetando a vida da pessoa, vai afetando a sua saúde física, porque você vai comendo desreguladamente, você vai colocando tudo para dentro e você vai ter problemas de diabetes, você vai ter problemas de arritmia, você vai ter problemas crônicos, doenças crônicas mesmo no seu corpo. Então, para combater essa estafa, você tem que ir na raiz dela. Você tem que perguntar o que está te levando a esse estresse crônico, a essa estafa. Não existe outra forma. Você pode, claro, você deve procurar um profissional de saúde, você deve procurar um psiquiatra, você deve procurar alguém para ajudar você a sair desse quadro, mas você precisa colocar o pé no freio. Não existe outra forma. E se você não consegue, você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar alguém que te ajude a enxergar, a tirar você desse ambiente. Você precisa procurar alguém para ajudar você a sair desse ritmo de vida, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter problemas com a questão da estafa. Quando a estafa ela pode subir um degrau e ir para a questão da síndrome do burnout, que é quando o seu organismo simplesmente para, simplesmente diz que ele não aguenta mais e aí você vai ter que parar, queira ou não. Então, antes de chegar, né, antes de ter problemas no seu carro, nessa máquina que é o seu corpo, você precisa entender os sinais que o seu organismo já está dando e procurar ajuda. Bom, então fica aí essa dica.